Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Já estamos aqui, todos os apóstolos, o nosso diretor, os nossos grandes que nos ajudam aqui nas perguntas e respostas, a Raquel em casa, a Maísa, e hoje estamos aqui com o Rogério, desta noite tão gostosa já, né, Rogério? Para a gente falar um pouquinho. Exatamente. Você vai nos trazer o que hoje? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, o desastre de Acelino, do livro Os Mensageiros. Quanto a gente também não tropeça, né? Quanto não acontece com a gente? E é um tema bem atual, é um tema que deve estar acontecendo agora aos montes aí fora. Então, pessoal, nós já estamos aguardando vocês nos passarem como está o som, a imagem, se estamos chegando bem nos vossos lares, para que a gente possa começar o estudo dessa noite. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que está muito ligado com o capítulo dos mensageiros. Sim. Hoje, né? Hoje nós vamos falar no Evangelho, o dar de graça, o que de graça receber. E nos itens que falam sobre a mediunidade gratuita. E aí também vamos falar do livro dos médiuns e vamos falar sobre os mensageiros. Exatamente. Então agora já, né, aqui reunidos, todos os apóstolos, com as suas perguntas, né, quem já leu este capítulo tão interessante, nós vamos mais uma vez dar boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui com o Rogério, que vai nos trazer o capítulo... Capítulo 8 do livro Os Mensageiros, o desastre de Acelino. E nós vamos falar no capítulo do ESE, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos trazer o capítulo 26, dar de graça o que de graça recebeste. E vamos falar dos itens 7 a 10, mediunidade gratuita, que está muito ligado este tema ao tema dos mensageiros, que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E no livro dos médiuns, nós vamos trazer hoje a continuidade, né, de médiuns que nós já estamos falando, dos vários tipos de médium, no capítulo 15, e vamos falar dos médiuns inspirados e de pressentimentos. E no capítulo 8 dos mensageiros, o Rogério vai nos trazer o desastre de Acelino. Então tá bom. Então vamos então, neste momento, unir os nossos corações, nos imaginando todos unidos aqui nesta casa, que acolhe a todos de braços abertos, recebendo os abraços dos amigos que aqui encontramos, recebendo os abraços dos mentores deste estudo, desta casa, que nesse instante se estende a todos os nossos lares, unindo os nossos corações aos corações destes amigos, possamos ir em busca do Mestre Jesus. E junto a esta figura doce e meiga, possamos rogar-lhe, Senhor, que se conosco nesta noite, que inspire o nosso querido Rogério para nos trazer este assunto tão atual para todos nós. Rogamos também que abra os nossos corações para o entendimento, para que possamos caminhar contigo, Senhor, junto ao seu Evangelho Redentor. E a Mãe Santíssima, rogamos, Senhora, que envolva todos nós no seu manto de luz, de paz e de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
começando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, dar de graça o que de graça receber, os itens 7 a 10, mediunidade gratuita. Então, neste capítulo, eles nos traz que Jesus aqui disse, conforme conta Mateus, ele disse aos seus discípulos: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expelis os demônios, dar de graça o que de graça recebestes. E mais para frente, disse ainda Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. E aí vamos ver nos itens 7 a 10, quando ele nos fala da mediunidade gratuita. Então eles nos trazem o seguinte: os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem os intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhe ensinarem-lhes o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhe pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos e que o mais pobre, e que não que o mais pobre seja deserdado e que possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Qualquer pessoa que conheça as condições em que os bons espíritos se comunicam, sua repulsa e a todas as formas de interesses egoístas, e saiba como pouca coisa basta para afastá-los, jamais poderá admitir que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convocar para uma sessão. O simples bom senso repele semelhante coisa. Não seria ainda uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Não há dúvida de que podemos obter manifestações dessa maneira, mas quem poderia garantir-lhe a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos e espertos, e toda a turba de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, atende sempre a esses chamados e estão prontos a responder ao que lhes perguntarem, sem qualquer preocupação com a verdade. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração de ordem positiva, não menos importante, que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque isso a desacreditaria do plano moral, colocando os médiuns na mesma posição dos letores de sorte, mas porque existe ainda o
uma dificuldade material para isso. É que se trata de uma faculdade essencialmente instável, fugidia, variável, com a qual ninguém pode contar com ela na hora certa. Ela seria, portanto, para o seu explorador, um campo inteiramente incerto, que poderia escapar-lhe no momento mais necessário. Bem diversa é a capacidade de uma habilidade. Por isso mesmo, torna-se uma verdadeira propriedade a capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho, o que é naturalmente lícito tirar proveitos. A mediunidade, porém, não é e nem uma arte, nem uma habilidade, e por isso não pode ser profissionalizada. Ela só existe graças ao concurso dos espíritos. E que se estes falharem, não há mediunidade, pois embora a aptidão possa subsistir, o exercício se torna impossível. Não há, portanto, um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em determinado momento. Explorar a mediunidade, como se vê, é querer dispor de uma coisa que realmente não se possui. Afirmar o contrário é enganar os que pagam. Mas há mais, porque não é de si mesmo que se dispõe, e sim dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, a credulidade e a superstição que provocou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o aspecto sério do assunto, lançou descrédito sobre essa exploração e elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma coisa sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico oferece o resultado de seus estudos, feitos ao peso de sacrifícios geralmente penosos. O magnetizador dá do seu próprio fluido e, frequentemente, a sua própria saúde. Eles podem estipular um preço para isso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Ora, aquele, pois, que não tem do que viver, procure outros recursos que não os da mediunidade, e que não se consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. Muito bem explicado, né? Aqui, porque a mediunidade é gratuita, né? Tem muito a ver com o capítulo que nós vamos ver hoje. Isso mesmo. Então, agora, continuando os nossos estudos no livro dos médiuns, hoje nós vamos falar sobre a questão 182 e 183. Na 182, Kardec nos fala sobre os médiuns inspirados. Então, ele fala que podem ser considerados inspirados todos aqueles que no seu estado normal ou em estado de êxtase recebem comunicações mentais estranhas às suas ideias e sem serem antes pré-concebidas. Então, em determinados momentos, vêm alguns pensamentos com os quais nós não estávamos em
em sintonia com eles. Então ele nos fala que trata-se de uma das variedades da mediunidade intuitiva, com a diferença que essa intervenção oculta, ela é menos sensível para a gente perceber. Então fica mais difícil distinguir o nosso pensamento do pensamento que foi sugerido. E o que caracteriza este tipo de inspiração é a espontaneidade com que ele chega para nós. Mas que também essa inspiração, ela pode vir dos espíritos que podem nos influenciar para o bem e para o mal também. Mas que principalmente ela vem para nos ajudar, para os nossos bens. Então são inspirações feitas pelos nossos anjos protetores, pelos espíritos familiares que estão sempre perto de nós, e que muitas vezes nós recebemos essas inspirações, não percebemos direito e que rejeitamos esses conselhos com muita frequência. Então ele fala que estas inspirações aplicam-se em todas as circunstâncias da nossa vida e que nós precisamos prestar atenção nelas, nas resoluções que devemos tomar cada vez que recebemos uma inspiração. Então ele fala assim que toda vez que recebemos uma inspiração, se tivermos dúvida, então que façamos uma ligação com o nosso mentor particular para ver o que ele nos traz neste momento, qual é a inspiração, qual a ideia que vai vir quando nós nos lembramos deles e pedimos a sua ajuda. Então ele fala assim que muitas vezes essa inspiração do anjo protetor não vem logo em seguida, né? Porque a gente quer sempre uma resposta imediata quando a gente pergunta. Mas ele fala que não vem muito em seguida e que estas respostas virão de uma forma, algumas vezes por pensamentos, algumas vezes através de pessoas que encontramos e que conversando nos traz aquilo de que precisávamos, e que muitas vezes por uma reportagem, por um livro, que a resposta daquilo que estamos pedindo chegará até nós, mas que nós devemos ter olhos para ver. Então ele nos fala que esta parte, esta mediunidade de inspiração, ela prova que não é nossa essa ideia quando a gente sabe que ela não estava presente em nós e que nós não conhecíamos, então ela não estava ali à vontade para a gente acessar. Ela vem de uma vontade externa em horas que muitas vezes nós não estamos nem esperando uma inspiração dessa. Então eles nos falam que todos os homens de gênios, os artistas, os sábios, né, já são espíritos mais adiantados e que vêm à Terra com uma missão, com uma capacidade de trazer grandes coisas para a coletividade. E que a eles são inspirados ideias e que na maioria das vezes, né, é da mesma forma que são inspirados aos médiuns, e eles não sabem que naqueles momentos ali, eles funcionam como um médium recebendo essas inspirações, né? Eles sabem que eles têm assim uma vaga intuição que está vindo ideias, mas eles não conseguem muito perceber. Mas também é muito interessante o jeito que Kardec nos traz, que ele fala assim, que todos esses que entram em determinado estado, né, de tranquilidade, eles se evocam sempre, sem o saberem, a presença de espíritos superiores. Porque todos eles, aquele cientista que entra nos seus laboratórios para fazer uma pesquisa que vai trazer saúde para a humanidade, vai trazer tecnologia, conforto, eles já têm uma missão. E na hora que eles se predispõem a fazer este trabalho, eles recebem toda a inspiração do alto neste momento. Então eles falam que nessas horas, esses seres, né, que têm essas inspirações divinas, eles sentem como se a alma tivesse mais livre e que eles pudessem acessar coisas que eles não teriam condições se estivessem ali muito presente, né? Então que eles ficam como que separados da matéria e em contato com essas inspirações do mais alto. E aí também Kardec nos fala que
ele nos traz duas perguntas, né? Que qual seria a causa primeira de uma inspiração? Então, os espíritos responderam que é uma comunicação mental que um espírito traz para aquele ser da Terra. E ele pergunta se também essas inspirações são destinadas só a grandes revelações. E eles falam que não, que elas podem se relacionar a essas grandes inspirações quando estes seres têm missões para cumprir aqui na Terra. Mas que ela também se relaciona com as coisas comuns que a gente tem na vida. Então, que a gente tem que prestar muita atenção, né? Nessas, como é que eu vou falar? Nessas vozezinhas, né? Que vêm de vez em quando, entram no nosso pensamento e fazem as sugestões. Então, ele fala que a gente sempre recebe uma inspiração quando a gente pede. Então, que toda vez que estamos precisando de alguma coisa, que possamos elevar o nosso mente ao nosso anjo guardião, aos mentores familiares e pedir ajuda, que eles vão estar perto da gente, nos ajudando, nos inspirando a ter uma melhor solução para aqueles problemas até do nosso dia a dia. E aí também Kardec nos traz os médiuns de pressentimento. Então, este é um tipo que ele fala que são aqueles seres que têm uma vaga intuição de um acontecimento futuro. Eles estão no presente, passando por determinados fatos e que eles têm uma percepção do desenrolar daquele fato no futuro. Então, Kardec fala que tem duas maneiras. A primeira pode ser um médium que tem uma dupla vista, de enxergar o que vai acontecer mais para frente, mas que geralmente é o resultado de uma comunicação oculta para nós. Então, nós estamos passando por determinada coisa e aí nós enxergamos várias possibilidades. Algumas são aquelas que estão mais presentes no nosso dia a dia, e outras nos são sugeridas, que em função daquele fato presente, pode acontecer algumas coisas naturalmente. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 522, foi perguntado o seguinte: o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? E aí os espíritos responderam que é um conselho íntimo e oculto para aqueles que estão sempre com as boas ligações, aqueles que estão sempre com os pensamentos bons, eles vão sempre receber um conselho. Que isso tem como objetivo, esta ajuda, uma conduta melhor daquele ser naqueles fatos que irão se desenrolar. E que ele fala que todo esse objetivo desses seres bons que estão perto da gente e que nos fazem enxergar alguma coisa que pode acontecer no futuro é com um objetivo moral, que é em função de isto que nós vamos fazer, o que está nos sendo apresentado, seja bom para a maior parte das pessoas e para nós mesmos. Então ele fala que toda vez também que tivermos este pressentimento, que também possamos chamar o nosso protetor, o nosso anjo guardião, o nosso mentor. Porque ele diz o seguinte, que estamos sempre envoltos numa nuvem de testemunhas. E todas elas, como dizia Paulo, têm os bons e os ruins todos em nossas voltas. Então, cabe a nós nos ligarmos nos momentos que precisamos, naqueles do lado do bem, né? Que possamos nos sintonizar com eles. Mas ainda tem mais uma nota do tradutor neste capítulo do Livro dos Médiuns, que ele fala o seguinte, que tudo isso, todo esse pressentimento, ele vai decorrer de fatos sempre no plano humano, sempre no físico, sempre aqui na Terra. E que tudo depende do nosso livre-arbítrio, que isto serve como forma de mudarmos alguma coisa, mas que toda a responsabilidade é nossa. Então, se nós estamos recebendo alguma informação que nós podemos de alguma forma mudar para o bem, que isso é permitido, depende do livre-arbítrio do ser,
para que ele possa fazer isso. E que a responsabilidade é sempre daquele que tomou a decisão. Então, nós podemos ser alertados para o bem ou para o mal, mas que a responsabilidade de executar aquilo daquela forma é sempre nossa. Então, ele fala que essas variedades dos médiuns inspirados ou dos médiuns de pressentimentos são colocados aqui no livro, porque todas elas podem, de alguma forma, trazer alguma coisa boa para a coletividade, né? Na forma do cientista, dos artistas, dos pintores, sempre tem alguma coisa que pode vir a ser relatada, escrita, para que possa servir para a humanidade como um todo. Então, por hoje é isso, e agora nós ficamos com o Rogério, que vai nos trazer os mensageiros. Exatamente. Capítulo 8, Desastre de Acelino. Bem, boa noite a todos, novamente, né? Vou falar sobre o capítulo 8, Desastre de Acelino. Eu vou inicialmente relatar a sequência de fatos que estão narrados aqui nesse capítulo, e no final tem 4 considerações que eu gostaria de fazer, os pontos de maior destaque que eu acho que são mais importantes nesse capítulo. Para a gente se situar um pouquinho onde que esse fato ocorre, a gente tem que voltar um pouquinho no capítulo 6, no finzinho do capítulo 6, onde após a palestra do Telésforo, 2 mulheres, Dona Isaura e Isabel, procuram o Aniceto para obter informações sobre a próxima oportunidade do Otávio, que é filho da Dona Isaura. O Aniceto diz que as informações vão ser prestadas pelo Ministério, mas que não é momento o momento é de se entender por que da falha, por que de ter falido o Otávio na missão que ele tinha. Ele segue para o capítulo 6, onde é descrito a história do Otávio. Então, o Otávio conta ali para André Luiz de que ele passou 30 anos se preparando em nosso lar, recebeu toda a orientação, toda a instrução mediúnica que ele necessitava. Ele reencarnou com a missão de acolher 6 órfãos que iriam passar pela vida dele. Na verdade, ele perde a mãe com 13 anos, perde o pai com 19, a madrasta, 2 anos depois, é internada numa clínica de leprosos, e ele, revoltado, ele abandona essas 6 crianças, abandona esses 6 órfãos à própria sorte, e ele continua seguindo a vida dele, tem relações levianas na área da sexualidade, ele acaba se casando com uma mulher e tem um filho, só que essa mulher é de um nível espiritual mais baixo do que dele, e ela atrai esse filho para ser filho deles, que ele descreve como um espírito monstruoso. No próprio capítulo ele descreve que eles acabam se vingando ou praticando a vingança pelo fato dele ter abandonado aqueles 6 órfãos, que foram 6 espíritos que o ajudaram muito naqueles 30 anos que ele passou lá em nosso lar. Ele está terminando a história, muito comovido, chorando, e aí a gente chega no capítulo 8, que é o desastre de Acelino. Então, nesse momento, o André Luiz iria se dirigir ao Otávio, mas ele ouve uma outra pessoa se aproximando, e com voz forte essa pessoa diz para o Otávio não chorar, que ele não está desamparado e que ele tem devotamento materno. Diz para o Otávio que ele vive em piores condições, mas que ele nunca perdeu a fé, ele nunca perdeu a esperança, ele segue confiante. Ele sabe que eles 2 são espíritos que estão numa bancarrota espiritual, mas ele está confiante e eles devem aguardar um novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Como ele cita aqui no livro, ele diz: Deus não está pobre. E aí então, essa pessoa que se aproximou é apresentada ao André Luiz. Esse é o Acelino, e é sobre ele que nós vamos falar nesse capítulo. A conversa prossegue. O Otávio diz que ele não é um criminoso para o mundo, mas ele é um falido para Deus e para nosso lar. E o Acelino, tentando encorajar, ele fala: mas você perdeu a partida porque não jogou.
mas eu a perdi jogando desastradamente. Ele passou 11 anos de tormento nas zonas inferiores, passou 11 anos no umbral, e diz que a situação do Otávio foi até mais amena, porque não requereu uma medida tão drástica como essa de passar os 11 anos ali no umbral. O Vicente, que estava junto ali no grupo, tentando consolá-los, né? Ele diz que cada um tem as suas experiências na Terra e que nem todos vencem as suas provas, tá? E faz referência até a quantos médicos, que é a profissão do Vicente e do André Luiz, que eles falham nas missões que eles têm. Só que o André Luiz está curioso, ele está interessado nessa história do Acelino, porque ele entende que ali ele pode ter lições que o façam aprender bastante. E ele pede, então, que o Acelino conte a história dele, e ele começa a narrar. Ele diz que ele também partiu de nosso lar, no século que se encerrou. Esse livro é da década de 40, então ele está falando aí do século XIX, 1800, alguma coisa, chegando no máximo a 1900, e que ele recebeu em nosso lar toda a preparação para a mediunidade. Ele recebeu um valioso patrimônio instrutivo, ele seguiu ali enriquecido de bênçãos, e que uma das ministras da comunicação tratou pessoalmente do caso dele, de todas as providências para que ele fosse bem sucedido nessas atividades que ele deveria desempenhar na Terra. Diz que não faltaram providências para que ele tivesse uma boa saúde, tanto do corpo quanto da mente, para que ele não tivesse problemas de corpo e alma, de mente, que pudesse afetar essa missão que ele viria a fazer na Terra. Diz também que a Ruth, ele se casaria com Ruth, estava programado o casamento, para que ela, ciente da missão dele, poderia auxiliá-lo, e viria com essa missão de auxiliá-lo a cumprir essa tarefa. Então ele reencarna, e cumprido 20 anos, que era a primeira parte do programa dele aqui na Terra, aos 20 anos ele é chamado à tarefa mediúnica. Ele recebe enorme amparo dos benfeitores espirituais, e ele tem algumas faculdades mediúnicas muito importantes. Ele tem a visão, a audição e a psicografia, o que é um motivo de muita alegria para aquelas pessoas que fazem parte do grupo mediúnico dele, porque essas faculdades dele seriam muito importantes para as atividades que eles deveriam desenvolver. Mas o Acelino, ele acaba esquecendo de todas as lições que ele aprendeu no plano espiritual, e ele transforma essas faculdades que ele tinha, essas faculdades mediúnicas, em forma de rendimento. Ele passa a ganhar dinheiro com essas faculdades. Ele arruma motivos para justificar o uso dessas faculdades para ganhar dinheiro. Ele diz que é um trabalho como outro qualquer. Se os sacerdotes católicos também recebem pelos serviços espirituais e religiosos, que problema teria ele receber? E diz também que se paga pelos serviços do corpo, qual o problema de pagar pelos serviços da alma? Os amigos dele, que não têm consciência do caráter sagrado da fé, o aprovam essa forma de pensamento do Acelino, e ele segue, então, com essa atividade. Ele reconhece que o trabalho essencial é dos desencarnados, mas ele acredita que sem ele como médium, para poder fazer esse caminho de comunicação entre a espiritualidade e as pessoas que estão aqui, isso não seria possível. Então é justo ele receber por esse valor. Ele é orientado tanto pelos amigos espirituais quanto pelos amigos encarnados, mas mesmo assim essa orientação que ele recebe é em vão, e ele segue. Ele abre um consultório
para que ele possa consultar as pessoas, usar dessas faculdades mediúnicas e também receber por isso. Ele até faz uma concessão, ele diz que é uma bonificação aos pobres e aos desvalidos de sorte, né, para que possam ir às consultas com ele, e aí o consultório dele se enche. Famílias muito abastadas também acabam tendo ele como consultor habitual, e ele acaba lá recebendo muita renda, muito dinheiro em troca desses trabalhos mediúnicos, né? Então, assim, todas as lições que ele aprendeu em nosso lar, que ele se preparou como médium, ele acaba esquecendo, e ele acaba envolvido nessas questões mais do mundo físico. A concorrência comercial, as ligações humanas, legais ou criminosas, as paixões, os casos de polícia, e como ele diz no livro, passa por ele todo um cortejo de misérias da humanidade. E aí, todo aquele ambiente espiritual que havia em torno dele, ele se transforma, porque os bons espíritos que estavam comprometidos com a missão dele, de ajudar na evolução de outros seres, outras criaturas, eles se afastam e ele passa a conviver com essas pessoas que têm baixas correntes mentais e com espíritos que estão apenas comprometidos também com essas questões do mundo físico. Ele mesmo chega a zombar do Evangelho de Jesus, só que ele se esquece, né, que os negócios delituosos de pessoas que têm a consciência viciada sempre tem por trás entidades perniciosas e que têm interesses nessas relações no mundo invisível. Então, nesse momento, os olhos dele acabam ficando vermelhos, né? E o André Luiz nota ali até um sentimento de terror. Por quê? Porque ele começa a se lembrar do momento da morte dele, e ele diz que a morte tirou ele dessa fantasia, né? E aí, todo aquele ambiente pesado que ele vivia, ele encontrou do lado de lá, depois da morte, todas aquelas pessoas que eram clientes dele, que se consultavam com ele, foram procurar com as mesmas questões que estão aqui, ou seja, a obsessão que ele tinha aqui passou para o lado de lá, e essas pessoas começaram a atormentar com o mesmo tipo de questão que ele tinha enquanto encarnado. Diz aqui que ele gritou, chorou, implorou, mas ele se sentia algemado através de sinistros elos mentais a essas pessoas por conta da imprevidência dele próprio em não cumprir a missão dele em relação à mediunidade, né? E aí ele passou 11 anos convivendo com esses seres em zonas inferiores, no umbral, alternando entre a amargura e o remorso, e preso a essas pessoas. O Vicente, novamente, muito consolador, tentando consolar, ele diz que, embora tenha tido essa história, ele não cometeu nenhum assassinato, ele não agiu de má fé de forma deliberada, e seria apenas um engano, como tantos outros deles que estavam ali naquela situação em nosso lar. O Acelino concorda, diz que de fato ele não foi homicida, ele não foi um ladrão vulgar, ele não desrespeitou o lar de ninguém, mas como ele reencarnou com essa missão de servir as criaturas de Deus e ajudá-los no crescimento espiritual, no seu desenvolvimento, com essa ação dele, ele apenas criou viciados na crença religiosa, que ele diz que são pessoas mutiladas da fé e aleijados do pensamento, que se prenderam tanto a ele e acabaram deixando de viver as próprias experiências. Ele diz que ele não tem desculpas, porque ele estava esclarecido e não tinha perdão para ele, porque ele recebeu toda a assistência espiritual que foi necessária. E por fim ele diz, o capítulo termina, ele perguntando se aquelas pessoas, aqueles seres que estavam ali, podiam avaliar a extensão da culpa dele.
Esses são os fatos, como estão narrados no capítulo, e eu queria fazer agora algumas considerações dos pontos que eu achei mais importantes, mais interessantes, né? Primeiro, mais uma curiosidade, mas logo no começo do capítulo, ele diz aqui, o Acelino tentando consolar, tentando encorajar o Otávio. Ele fala assim: não chore, meu caro, você não está desamparado. Além disso, pode contar com um devotamento materno. E quando eu li logo no começo, eu pensei, né, o que seria numa situação dessa você ter a mãe do lado? E lembrei de uma frase do Chico Xavier que diz que quando uma mãe reza por um filho, ela arromba as portas do céu. Eu achei muito bacana essa frase, é muito forte, claro que é uma metáfora, mas é de um grande consolo para o Otávio ter a mãe dele nesse momento para poder auxiliá-lo a superar esses problemas e essa expiação que ele deveria passar. Tá? Segundo ponto que eu gostaria de falar é sobre a preparação que o Acelino teve lá no plano espiritual para ser médium. Como ele diz, ele recebeu tudo que ele precisava lá de nosso lar, recebeu um valioso patrimônio instrutivo, saiu de lá enriquecido de bênçãos, tá? Não faltaram providências para a saúde do corpo e a saúde mental dele, né? Então, ele, como médium, ele tinha uma preparação muito boa para poder chegar aqui na Terra e entender um pouco melhor a missão dele, qual que seria. Mesmo assim, ele se perdeu. Um pouco antes, o próprio André Luiz menciona que no mundo físico, ele está falando, ele não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, porque o André Luiz não era médium, né? Mas que lá em nosso lar, ele já conseguia entender, ele tinha uma visão modificada das necessidades que ele tinha, encarnado e desencarnado. Então, pensando um pouco nessa situação, a gente não tem, quando a gente vem para a Terra, a gente não tem a nossa missão muito clara. Nossos pais vão, quando a gente nasce, faz o registro de nascimento, mas não traz junto um documento dizendo qual que é a nossa missão na Terra. Seria muito mais fácil. Isso aí vai aparecendo ao longo do tempo. E para quem não é médium, ele precisa de um esforço maior para poder compreender, poder entender e acreditar na dinâmica do espiritismo, né? Na dinâmica da espiritualidade, como que isso funciona. Só que não era o caso do Acelino. O Acelino tinha todas essas ferramentas na mão. Ele tinha a visão, a audição, recebia psicografias. Ele não poderia, né, ter deixado passar a missão dele de uma forma tão leviana como ele acabou fazendo. Tá? E quando ele mudou essa ideia, vem para o terceiro ponto que eu destaquei, que é a relação que ele tem com os amigos e os próprios clientes deles, né? Primeiro, os amigos, tanto encarnados quanto os espíritos, né? Os benfeitores espirituais, o aconselhavam no melhor caminho, mas, por outro lado, tinham aqueles que não tinham consciência do caráter sagrado da fé e que aprovavam aquela situação que ele tinha. Ele racionalizou, como eu falei, ele acabou arrumando motivos que justificassem aquela ação dele, como que ele passaria a agir. E aí que ele cai no grande problema que eu entendi, que ele comercializou a mediunidade dele com patrimônio, né, que não era dele. Porque ele não estava falando do patrimônio intelectual ou moral, que são conhecimentos e valores morais que a gente vai adquirindo ao longo da nossa existência. Ele comercializou com a mediunidade. A mediunidade não é um patrimônio do espírito, não é um patrimônio intelectual, é um patrimônio moral. É um dom, é uma faculdade que é dada a ele naquela encarnação para que ele cumpra uma missão. Só que ele usou desse patrimônio, né, dessa característica, dessa faculdade, para oferir renda para a própria vida pessoal. E aí, no capítulo do Evangelho, tem que devemos dar de graça o que de graça recebemos. E foi justamente o que ele acabou não fazendo. Ele recebeu de graça a mediunidade para aquela encarnação dele e acabou
não cumprindo. Eu encontrei uma pergunta no Livro dos Espíritos que tem uma relação com essa situação, que é a pergunta 614, que diz o seguinte: o que se deve entender por lei natural? E diz: a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. E aqui eu acho que vem a parte principal em relação a essa situação da Celine. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Tá? Então, no final, quando ele reconhece a morte, ele já sabia ali, ele já vivia uma infelicidade de certa forma, mas essa infelicidade passou e ele arca com os custos disso já na vida espiritual. Agindo dessa forma, como eu citei no capítulo, aquela paisagem se modificou, e aí chega no último ponto, que eu queria destacar também, eu acabei falando um pouco no capítulo, mas é a questão da morte. Quando ele morre, a obsessão que ele tinha, ela continua no mundo espiritual, porque todos aqueles consulentes, aqueles clientes que estavam lá, eles continuam a persegui-lo, né? E ele diz que espiou 11 anos essa falta, alternando entre o remorso e a amargura, preso a esses mesmos espíritos, dizendo que ele se sentia algemado a sinistros elos mentais. Também encontrei uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu vejo uma relação com essa situação que ele passou aqui na morte. Pergunta 961, onde ele diz que, no momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Então a resposta é: a dúvida para os céticos endurecidos, não era o caso dele, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Talvez ele fosse um homem de bem, mas nessa encarnação ele se tornou um culpado. Então a gente conclui que aquele sofrimento todo que ele sentiu no momento da morte é quando a consciência pesa, quando a gente não pode mais nos enganar. Tá? São essas considerações. Estamos abertos às dúvidas. Rogério, muito bom. Obrigada. Obrigado. Então, quando nós reencarnamos, a gente não esquece, a gente não lembra o que aconteceu antes, nem de bom, nem de ruim, mas a gente traz impresso na consciência a distinção entre o bem e o mal. Exatamente. E aí também aqui a gente percebeu que ao longo ele já foi descobrindo as faculdades dele, ele foi encontrando a pessoa que ia ficar perto dele, a mulher que veio para ajudá-lo, e ele encontrou um local onde ele pudesse desenvolver aquelas faculdades que ele tinha. Então fala um pouco assim, a importância do local onde a gente vai desenvolver estas faculdades. Esse local tem que ser um local onde a gente tenha sintonia com o Uma nível, casa séria. Uma casa séria, com o nível que a gente tem como espírito para poder desenvolver. Tem que ser um local sério, onde a gente não nos perca, a gente não se perca nesses nas questões do mundo físico, do orgulho, da vaidade, que podem acabar afetando. Então precisa ser um local sério, onde as comunicações que a gente desenvolva nos tragam um crescimento espiritual. Onde o aprendizado deve ser baseado no Evangelho de Jesus. Com certeza. Que aqui ele fez pouco caso numa determinada hora, Ele zombou. Então a mediunidade, ela tem sempre que ser a mediunidade com Jesus, para que possamos equilibrar tudo aquilo que nós trouxemos e ainda ajudar aqueles que precisam. Exatamente. Com a missão que a gente veio. Como você mesmo leu no Evangelho, quando nós nos envolvemos com questões
Mas no mundo físico, os espíritos superiores que não têm ligação, eles se afastam, eles não ficam próximos de nós. Mas os espíritos levianos, os espíritos zombeteiros, eles estão sempre dispostos ali a nos acompanhar. Então, se a gente solicitar uma comunicação, em alguns momentos eles virão, mas nós não teremos garantia nenhuma dessa qualidade. Por isso que a comunhão tem que ser sempre com Jesus, tá? Tem que ser feito no local sério para que seja feito com Jesus. E não dê abertura para que esses espíritos que estão mais ligados a essas questões inferiores, eles possam interferir nessas comunicações. E que interessante quando ele fala também aqui da morte, né? Como que ele encontrou o outro lado. Que ele encontrou todos aqueles que provavelmente estavam ali assessorando, né? Que já chamaram ele para junto deles, como também aqueles a que ele passou essas informações, né? Tanto aqueles que os assessoravam, quanto aqueles que eram clientes dele, que tinham aquela ligação mental, daqueles interesses mundanos aqui, do mundo físico mesmo, e que já tinham falecido antes dele, que vieram cobrar dele as mesmas questões, os mesmos interesses que eles tinham aqui. E é interessante porque mesmo até esses cúmplices dele, né, até esses que iam lá buscar informações, eles sabiam que já estavam desencarnados. Eles continuavam querendo informação sobre o que estava ocorrendo aqui. Então, para você ver como que a mente, ela trabalha neste plano mais inferior, direto, né? Ela não tem descanso. Ele não tinha descanso aqui, nem para ele poder fazer uma oração, né? Se elevar um pouquinho, porque aqueles seres estavam todos ali em volta dele. Estavam todos em volta dele, estavam o atormentando, e aqui ele diz, né? Isso aqui é muito forte, ele dizia que ele sentia algemado a eles por sinistros elos mentais. Ou seja, ele estava tão preso àquela comunidade que estava vivendo aquelas questões ainda do mundo físico, que ele não tinha como escapar daquela situação. Ele sendo médium, que ele, durante a vida, ele tinha esse conhecimento, então ele deve até ter tido uma consciência anterior, mais rápida, tá? Mas ele não conseguiu se desvencilhar dessa situação. E ele como médium, como encarnado aqui, né? Como médium aqui encarnado, na hora que ele entra nesse esquema, né, de estar junto com esses seres mais inferiores, ele também fica nesses elos. Ele fica. Esses elos que ele diz aqui como baixas correntes mentais, eles o encarceram, é o termo que ele usa no livro, e ele passa, já que encarnado, a sofrer uma obsessão, mas sem como ele desfruta dos prazeres aqui, do dinheiro que ele colhe com as consultas, talvez ele não percebesse isso, mas ele já sofria essa obsessão aqui na Terra. E como ele poderia sair disso? Porque aqui, algumas vezes, parece que ele até percebia e que tinha alguns amigos que o avisavam, né? Sempre. Teve, mas o que ele cita no livro é que ele, em determinado momento, ele optou, tá? Os amigos encarnados e desencarnados o avisaram, mas ele optou e ele ficou com uma ideia fixa. Ele fixou a ideia de que ele ganharia dinheiro, tá? De que ele teria renda a partir do uso dessa mediunidade dele. Então ele não conseguiu escapar disso por conta da ideia fixa. Se ele tivesse reavaliado essa situação, talvez ele poderia ter resgatado a missão original dele e escapado. Mas o fato dele ter criado uma ideia fixa, ele acabou não tendo escapatória a partir do momento que ele fixou essa opção. A gente sabe que a gente nunca está sozinho, né? Mesmo quando a gente entra numa cadeia assim, os amigos espirituais que nos acompanham, que estão com a gente naquele planejamento, eles tentam sempre nos ajudar para que a gente retorne ao caminho do bem. Então, é muito importante prestar atenção nos nossos atos de todos os dias, nos nossos pensamentos, para que a gente não entre num caminho assim? Não tenha dúvida. A gente tem que estar sempre atento
aos sinais que nos aparecem, para que a gente possa estar sempre optando pelo caminho correto. Mas a partir do momento em que ele adotou um caminho que ele não conseguia se livrar, os bons espíritos também não ficam mais malhando em ferro frio. Se a opção dele, tá, eles se afastam e aí abre espaço para que esses espíritos com mais ligados a essas questões inferiores fiquem ao redor dele, o que acaba gerando um ciclo vicioso e fica mais difícil de escapar. Então, se muitas vezes a gente vê alguém que entra nesta roda, que são amigos, a gente pode, pelo menos tentar ajudar, abrir os olhos? A gente pode e a gente deve, mas vai depender muito do nosso amigo estar preparado, tá, e aceitar esses conselhos para poder escapar de uma situação dessa. Essa é uma situação que acontecia muito e que a gente sabe que ainda acontece muito, né? Aqui no nosso planeta ainda. Então, toda vez que a gente estiver estudando mediunidade, nós vemos que Kardec nos traz sempre o cuidado moral, né? Para que a gente não entre por caminhos assim escusos e perca tanta oportunidade que nos é dada. Que é uma preparação muito longa para que a gente possa vir à Terra para exercer a mediunidade. E ela não é, muitas vezes, um passeio, né? Como diz aí os nossos amigos, né? São José fala sempre, a gente não está aqui passeio, não. É uma aprovação mesmo que a gente tem que passar de forma séria para a gente poder vencer, né? Os nossos delitos anteriores e conquistar alguma coisa nova, né? Não tenha dúvida. É como ele menciona no começo do capítulo, que tanto ele, o Acelino, quanto o Otávio, eles estão em bancarrota espiritual, ou seja, eles são seres que falharam, mas mais do que falharam, eles faliram na missão deles, né? E aí a gente vê que ele mesmo fala aqui que além dele fazer tudo aquilo por dinheiro, ele ainda acarretou para ele, olha, ele fala, apenas fiz viciados de crença religiosa. Então, todos aqueles que estavam aqui, que foram acompanhando depois lá e que estavam do lado dele, ele também é responsável? Ele é responsável, com certeza. Ele atrapalhou a vida dessas pessoas, né? Porque, como ele diz no capítulo, criou mutilados de fé e aleijados de pensamento. Porque eles utilizavam a mediunidade dele para os conselhos que eles precisavam para a vida, mas eles não tinham o próprio raciocínio, não tinham o próprio pensamento, e eles decidiam sobre as ações que eles deveriam tomar na própria vida dele. Então isso interferia tanto na fé que eles tinham, tá, quanto nas decisões que eles, como espíritos, como encarnados, deveriam tomar no livre-arbítrio deles. Então, nesse exercício desse tipo de mediunidade, ele se tornou também responsável por aquelas quedas. Com certeza. Então, ele vai ter que, numa outra vida, ajudar aqueles a quem ele, dessa vida aqui, fez cair um pouquinho, né? Não tenha dúvida. Muito interessante. O que é interessante é que esse assunto, embora tem quase um século que esse livro foi escrito, mas ele é um assunto bem atual, né? Hoje em dia tem muitas pessoas com mediunidade que estão comercializando essa mediunidade das mais diversas formas, até mesmo... Acho que temos uma pergunta. Completa o raciocínio. Sim. Estou dizendo que pessoas estão comercializando até mesmo em livros espíritas, né? Tem pessoas que dedicam a vida a escrever livros espíritas para oferir renda para uso próprio, apenas para uso pessoal e não para uma atividade assistencial, uma creche, um asilo, qualquer tipo de atividade que possa ajudar o próximo. Não, é interessante esse comentário seu, né, Rogério? Porque a gente vê lá no Paulo Estevão
né? O Paulo, ele trabalhava de tecelão e não vivia pendurado na igreja, não é verdade? Sim. Que exemplo, né? Com certeza. Como nos traz, né, o Evangelho, quando ele fala que cada um tem que procurar a sua manutenção e dispor do tempo que tem para poder usar na mediunidade, né? Então, que cada um tem que se sustentar, porque a mediunidade tem que ser gratuita. A mediunidade tem que ser gratuita, né? E no texto do Evangelho também fala bastante de que cada um é responsável pelas suas próprias atitudes, né? Então, cada um tem que se sustentar. Claro que ele atrapalhou muito a vida desses outros seres aí também, mas os seres também são responsáveis por ter feito essa opção e não outra que não utilizasse esses recursos e pagasse por essa mediunidade dele. Sim, e voltando aqui naquele assunto quando diz que ele estava algemado, né? Aquelas entidades por sinistros elos mentais, e aí ele diz que é em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Exatamente. Quer dizer, a imprevidência, né? A invigilância. Fala um pouquinho disso. Nós temos que estar atento o tempo todo. É aquele orar e vigiar, né? Nós devemos rezar e nos vigiar o tempo todo para não cair em ciladas, que é o que ele acabou caindo um pouco aqui também, o Acelino, por conta da vaidade, da necessidade de gerar conforto e luxo para a vida pessoal dele. Ele acabou caindo e ele passou uma encarnação que poderia ser muito útil para ele, com uma grande atividade mediúnica, que ele poderia acrescentar tanto o patrimônio intelectual quanto moral dele, mas ele desperdiçou, ele só perdeu tempo e não acrescentou nada a esse patrimônio dele. Ele fala que é a consciência do tempo perdido, né? É um grande sofrimento para o espírito quando chega lá do outro lado e olha para trás e vê que ele perdeu tempo e oportunidade. E agora oportunidades boas para crescimento e foi por um outro caminho. Exatamente. Agora tem que aguardar uma nova oportunidade de se desenvolver e de uma nova encarnação para expiar essas faltas. E você vê que a gente tem o ensinamento de Jesus aí de 2000 anos atrás, quando ele expulsava dos templos todos aqueles que comerciavam, né? Sim. As coisas lá dentro onde deveria ser gratuito, né? E até hoje a gente ainda continua se indo por alguns caminhos escusos aí, né? O tempo todo saindo na rua, tá cheio de exemplos aí de uma história de um século atrás. E a surpresa muito grande, né, que a gente vê nesses 2 capítulos, né? O Otávio se surpreendeu quando voltou, sim, né? André Luiz declara aqui no comecinho do capítulo também a surpresa, né? Que ele chegou e os conceitos são diferentes. E o Arcelino também, né? Então... é legal que ele vai fazendo sempre um contraponto com a vida dele, né? O André Luiz. E parece que a situação cada vez está piorando, né? Não sei no final do livro como é que vai chegar, mas assim, a cada vez que passa, se agravam as faltas que eles estão executando, que eles passaram já, né? E esse conhecimento é de grande importância para nós hoje? Não tenha dúvida. Ele nos alerta para que nós, estudando a doutrina, lendo o livro, tendo esses exemplos, para que a gente não cometa os mesmos erros que eles cometeram. Nós estamos sendo alertados por eles. Tá? Essa é uma oportunidade que nós estamos tendo. Então podemos, você quer deixar mais algumas considerações de como você sentiu tudo isso? Qual foi a sua impressão? Qual foi o impacto para você em tudo isso? Olha, foi... Que você divida conosco, né? Com quem já leu, né? Para que todas as pessoas, que quem não lê possa ler outra vez e prestar atenção nesses pontos que você vai nos trazer aqui. Os pontos mais importantes foram aqueles que eu destaquei, mas eu
acho que a grande mensagem que ficou para mim aqui realmente é que a nossa missão muitas vezes não é clara. A gente vai observando isso durante a vida. E pelos caminhos que nós vamos tomando, ela vai se tornando mais clara ou ela vai sumindo. Para a gente que está acompanhando a doutrina, está estudando, nós estamos buscando maior conhecimento, buscando aprimorar os valores morais, nós temos que estar sempre atento para não cair em ciladas, né? Para não cair em situações onde a gente seja envolvido num ambiente psíquico de baixo valor e ficar preso e não consiga, talvez a gente perca algumas oportunidades de evoluir, tá? As questões do mundo físico, elas são muito diferentes do mundo espiritual, e muitas vezes aqui a gente tem a tendência de facilitar, de satisfazer o que está mais fácil, que é o mundo físico, né? O espiritual a gente não tem, às vezes, essa noção tão clara. Mas nós que estamos estudando, a gente precisa sempre entrar lá na moral e vigiar, né? Para que a gente possa prestar atenção, né, nas nossas intuições, procurar sempre os nossos mentores particulares. Exatamente. Para que a gente não caia nessas tentações, né? Com certeza. Porque temos que fugir dessas situações. Que bom, Rogério, muito obrigada por tantas informações aqui tão preciosas para todos nós hoje que estamos, né, tentando nos melhorar moralmente. Quantas instruções, não é mesmo? Obrigado pela oportunidade. Então agora vamos unindo mais uma vez os nossos corações, buscando os nossos mentores particulares para que sejam junto a nós nestes momentos, sentindo a presença doce deles, nos abraçando, nos confortando, nos trazendo esperança, força, coragem para continuarmos no caminho do bem, para continuarmos no aprendizado com Jesus. E junto aos mentores deste estudo, desta casa, possamos mais uma vez ir ao Mestre Divino, agradecer-lhe, Senhor, as oportunidades benditas que nos traz no conhecimento dessa doutrina, no conhecimento para que possamos estar sempre perto daqueles seres que possam nos ajudar, quer sejam no plano físico, no plano espiritual. Que sejamos vigilantes no nosso dia a dia, nos lugares onde nos encontrarmos, para que possamos permanecer sempre com as mentes voltadas ao seu ensinamento. E assim, Mestre amado, rogamos a Ti que possas derramar as Suas bênçãos de luz, de paz, de força, coragem por todas as criaturas deste planeta. Que Suas bênçãos iluminem toda a criação, que possas iluminar as mentes dos nossos governantes, para que busquem o entendimento, para que procurem a paz, para que eliminem guerras, misérias, doenças, para que na mente dos nossos governantes possa haver lugar para a inspiração dos seus protetores. Rogamos, Senhor, pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, por toda a equipe que governa este país, para que eles possam ser inspirados e possam ser conduzidos para fazer um Brasil melhor para todos que aqui habitam. Rogamos que Suas bênçãos ilumine todos os brasileiros e que esta corrente de solidariedade possa se manter em todos os corações.
Rogamos, Mestre, que as suas bênçãos possam estar em todos os locais, nos lares, onde hajam crianças, idosos, que eles possam sentir o amor daqueles que os rodeiam. Rogamos também pelos nossos idosos que se encontram pelos asilos e as crianças nos orfanatos, que a luz bendita do seu coração possa chegar em forma de bênçãos, de esperança a todos eles. Rogamos que suas bênçãos se estendam por todos os hospitais, por todos aqueles seres que estão batalhando para a vida ser melhor, para a continuidade da vida dos seres neste planeta. Rogamos por todos aqueles que se empenham em buscar o lenitivo da saúde, todos do plano físico e do plano espiritual que se encontram junto a nós. Rogamos, Mestre, por todas as casas de caridade, por todos os trabalhadores do bem, por esta casa que nos acolhe, por todos os seus assistidos, por todos aqueles que solicitam orações, que o seu amor possa envolver a todos neste instante, que possa, Senhor, iluminar os corações dos que andam pelas ruas e de todos aqueles que chegarem até eles, levando o bálsamo do conforto da esperança e do alimento. Rogamos, Senhor, pelos dirigentes dessa casa, pelos nossos vizinhos, para que o entendimento e a paciência possam estar em todos os corações. Rogamos por todos os assistidos, por todos os trabalhadores, que também se empenham nesta jornada evolutiva. Rogamos, Mestre, também por aqueles que ainda não te conhecem e que ainda provocam tantas discórdias. E por fim, rogamos pelos nossos lares e pelos nossos familiares, para que a bondade e o entendimento esteja presente em nossos lares. E a nós, Senhor, que estamos aprendendo a caminhar contigo, rogamos força, coragem no nosso dia a dia, nas nossas decisões, para que possamos sempre estar sintonizados com aqueles que nos protegem e que nos acompanham. E assim, Mestre, rogamos que nos leve até o Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite.